No vídeo anterior, nós começamos a abordar com vocês acerca da circuncisão no processo de conversão dos homens. Especialmente para aqueles que são oriundos do pensamento cristão, essa é uma grande dificuldade. Por quê? Porque no Novo Testamento há alguns versículos que dão a entender que aqueles que passam pela circuncisão estão cometendo um pecado, né? Isso torna difícil dos rabinos aceitarem o processo de conversão para aqueles vindos do cristianismo. Não impede, é claro, que os cristãos tenham uma admiração pelo povo judeu, pela história judaica, amem Jerusalém, até porque no Novo Testamento tem um versículo que diz: a salvação vem dos judeus. Como é que a gente vai sincronizar isso, o pensamento cristão, o pensamento judaico, e como lidar com isso no processo de conversão? Sobre isso que nós vamos falar hoje, depois da vinheta. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Sinagoga Havat Chesed. A nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, mas é claro, hoje com o advento da internet, com o YouTube, pessoas do Brasil e do mundo acabam acessando os nossos ensinamentos e a gente pode compartilhar assim um pouco da Torá com cada um de vocês. Vamos continuar falando sobre a conversão. Por que será que os rabinos rejeitam? Por que será que a circuncisão é tão relevante assim, né? A gente já fez 2 vídeos nessa sequência sobre o tema da conversão e hoje eu quero compartilhar com vocês trechos desse livro aqui, Judaísmo por Opção, do rabino Mark Engel. Nesse livro ele aborda aspectos diferentes do processo de conversão e traz também críticas àqueles que fecham as portas para a conversão dos gentios. Primeiro, quero falar brevemente um pouco sobre o histórico do rabino Mark Engel, para que as pessoas não fiquem, quem é essa pessoa, né? É um mero desconhecido? Não, ele é um rabino muito conhecido, muito importante, tem um peso muito grande dentro da sociedade judaica dos Estados Unidos. Ele nasceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, numa família sefaradita, e ele se formou na Yeshiva University, onde recebeu sua semihá. O que é semihá? Semihá é a ordenação rabínica. Mark Engel é o rabino emérito da Kehilá Shearit Israel, que é conhecida como a sinagoga portuguesa. Olha a conexão que ele tem com o Brasil, né? Essa sinagoga Shearit Israel foi fundada em 1654 por judeus oriundos do Brasil, de Recife, que fugiram da perseguição e ajudaram ali a fundar a cidade de New Amsterdã, posteriormente chamada de New York ou Nova York. Essa sinagoga, Shearit Israel, é a sinagoga mais antiga dos Estados Unidos. O rabino Mark Engel, por exemplo, presidiu o Conselho Rabínico das Américas entre 1990 e 1992, recebeu homenagens, é claro, de várias respeitadas instituições judaicas rabínicas ortodoxas pelo mundo, e o que mostra que a sua opinião é amplamente respeitada dentro do meio judaico. Mark Engel, portanto, um rabino ortodoxo de Nova York, nos Estados Unidos, família sefaradita. Por que eu trago o histórico do rabino Mark Engel? Porque isso traz um nível de respeitabilidade dentro da comunidade judaica. Não estão baseando apenas no meu conhecimento, naquilo que eu estudei, mas em rabinos conceituados dentro do pensamento judaico ortodoxo, né? E dentro do segmento judaico há várias subdivisões, é claro, como o pensamento cristão também. Há diferentes igrejas, diferentes pensamentos. No judaísmo também existe uma pluralidade de ideias. E o rabino Mark Engel, então, representa grande peso nisso, por ele ser um judeu ortodoxo que reside e presidiu o Conselho Judaico, o Conselho Rabínico das Américas nos Estados Unidos, né? Então o seu nome já traz em si um grande peso ao pensamento. Claro que o rabino Mark Engel, por ser ortodoxo, ele não pensa exatamente como eu em diversos aspectos da fé judaica, mas isso não impede que a palavra dele, respeitada no meio judaico, possa ser também respeitada por nós, né? Enfim, falando de conversão, o rabino Mark Engel aponta no seu livro 3 aspectos fundamentais
para aqueles que buscam a conversão à fé judaica. Vamos lá. De acordo com a Halahá, uma conversão válida inclui obrigatoriamente 3 elementos básicos: a circuncisão para os homens, a imersão no banho ritual, o mikve, e a aceitação dos mandamentos e preceitos da religião judaica. Circuncisão, da qual a gente já falou brevemente no vídeo anterior. A imersão no mikve, que é o banho ritual, conhecido no meio cristão pelo termo batismo, nada mais é, nada menos do que uma tradução da palavra hebraica tevilá. E a mulher, dentro da fé judaica, que conhece as práticas de leis de pureza familiar, conhece bem esse termo, uma bênção que é pronunciada no rito da tevilá. A imersão ritual na fé judaica não é apenas para conversão, tá? Então esse é um primeiro aspecto. Então você pode falar assim, não, batismo é um só. Mas a imersão dentro da fé judaica e dentro da Torá, ela é utilizada em vários aspectos, dentro do ciclo mensal da mulher, dentro da conversão, dentro daqueles que passam por um rito de purificação, por terem tocado num morto, por exemplo, outros aspectos que conduzem ao banho ritual, tá? E aceitação dos mandamentos. Lembra-se que Êxodo capítulo 12, quando diz que uma mesma lei haverá tanto para o natural quanto para o convertido. Então, aquele que busca a conversão à fé judaica deve aceitar também sobre si os mandamentos que Deus determinou na Torá. E aí que reside grande parte do problema da conversão. Quanto que um gentil deve cumprir Torá? O que ele tem que provar para que a conversão dele seja válida? Até onde essa conversão é sincera? Numa aula anterior eu já falei para vocês sobre a conversão por conveniência. Será que é válida a conversão por conveniência? Será que não é? Todos esses aspectos são levados em conta na hora de se trabalhar na conversão de um gentil. E é nessa circunstância de aceitação dos mandamentos da Torá que há uma grande controvérsia entre os rabinos, entre os pensamentos judaicos. Nós vamos começar pela visão do rabino Mark Engel sobre os ortodoxos. O que ele fala? Lembre-se que ele mesmo, Mark Engel, um rabino ortodoxo de Nova York. Na página 30 do livro ele nos diz assim: o rabinato ortodoxo está cada vez mais preocupado em ampliar e aprofundar as exigências para a conversão e cada vez menos responsivo às verdadeiras necessidades espirituais de quem está considerando o processo. Veja, ele fala que o rabinato está cada vez mais preocupado em criar exigências, e menos responsivo às necessidades espirituais. Uma pessoa que busca o processo de conversão, ele está em busca de algo espiritual. De repente despejam sobre ele uma série de exigências. Isso nos lembra ali nos dias de Yeshua, 2000 anos atrás, quando os fariseus colocavam grandes fardos sobre aqueles que buscavam uma conversão, E hoje, 2000 anos depois, Rabino Mark Engel fala basicamente a mesma coisa. Vamos voltar um pouquinho aqui na página 26, ele fala assim: quando a questão é oferecer uma conversão válida pelos critérios da Halahá, os ortodoxos não estão disponíveis. Muitos rabinos ortodoxos se recusam a participar de qualquer processo de conversão. Outros até se envolvem, mas isso é muito raro. Ao manter níveis de exigência tão elevados, esses rabinos frequentemente transmitem a mensagem de que, a menos que esteja totalmente preparada para adotar o judaísmo ortodoxo em todos os seus aspectos, a pessoa nem chegue a procurá-los. A intenção é excluir todos os candidatos. Veja como o rabino ortodoxo vê o processo de conversão. É claro que não estou falando de todos os rabinos ortodoxos, mas a imensa maioria deles não gosta, não aceita trabalhar na conversão dos gentios. Por isso mesmo, eles apontam para você: olha, você não precisa se converter, seja um Bnei Noach, seja uma boa pessoa, e isso é suficiente para nós, tá tudo bem, você também vai estar no reino se você for uma boa pessoa. Fique onde você tá tudo bem, tá tudo certo. E assim eles fecham a porta àqueles que muitas vezes com sinceridade, com um coração sincero, buscam o conhecimento da fé judaica.
Ainda falando sobre o pensamento ortodoxo, o Rabino Mark Engel nos diz assim na página 25: eles são rápidos e ríspidos ao condenar as conversões liberais, reformistas e conservadoras, e igualmente rudes ao exigir que as conversões sejam feitas conforme a Halahá. Eu não estou falando contra o pensamento ortodoxo, longe disso, né? Nem estou falando a favor de outros segmentos judaicos. Estou tentando mostrar para vocês um paralelo nos vários segmentos dentro da fé judaica. Por isso surge aí o pensamento do Bnei Noah, surgem outros pensamentos aí que apontam para diversas linhas, né, que você pode seguir. Estão certos? Está certo ser um Bnei Noah? O que você acha? Eu, particularmente, acho que não. E vou explicar e vou entrar nesse assunto mais nos detalhes aí nos próximos vídeos. Mas os judeus ortodoxos, aqui ele fala que os judeus são ríspidos ao condenar as conversões liberais, reformistas e conservadoras, e igualmente rudes ao exigir que as conversões sejam feitas conforme a Halahá. Então, é claro que o pensamento ortodoxo tem um rigor da lei, tem o excesso de cercas que são colocados para que as pessoas possam ter mais respeito pela Torá, ter mais respeito pelo cumprimento da Torá, cumprimento dos mandamentos, mas, claro, por outro lado, torna inviável, na maioria dos casos, a conversão dos gentios. Se você chega na sinagoga e o rabino já te rejeita, e depois você vai de novo e ele te rejeita, ele não quer te atender, claro que isso desestimula muitas pessoas de buscar um processo de conversão dentro da fé judaica. Mas saiba, né, não existe apenas o pensamento ortodoxo no mundo, tá? Então, o pensamento do judaísmo messiânico, pensamentos do judaísmo conservador, pensamentos do judaísmo reformista, hoje tem um segmento chamado judaísmo humanista, e daí vai indo, vai criando outros segmentos judaicos, né? Como eu falei, as pessoas ao longo da sua vida, elas vão procurando buscar pessoas que tenham pensamentos semelhantes, e daí vão se formando os pequenos grupos aí. Já que os ortodoxos não aceitam conversões feitas nos outros segmentos judaicos, sejam eles quais forem, que razões eles utilizam para dizer que uma conversão feita no meio liberal, no meio conservador, ou mesmo reformista, ou mesmo messiânico, enfim, que razões eles utilizam para dizer que essas conversões não são válidas? Sobre isso a gente vai falar mais profundamente num próximo vídeo. Por hora, a gente recomenda que você faça sua inscrição no nosso canal, ative aí as notificações, né? Se você tem gostado dos nossos vídeos, deixe o seu like aí, ajuda a divulgar o nosso material, o nosso canal, né? Que sempre é produzido com o maior carinho aí, com o maior respeito, tentando abordar cada detalhe sobre as nuances aí da fé judaica, para que você possa ter conhecimento. Sim, eu tenho o meu pensamento, sim, eu tenho a minha fé, mas eu quero mostrar para todas as pessoas os vários segmentos. Porque eu não sou o dono da verdade, nem o judaísmo ortodoxo é o dono da verdade, nem o judaísmo liberal, nem o judaísmo reformista, nem qualquer segmento é o dono absoluto da verdade, né? A gente tem que ter humildade, e o meu trabalho, humildemente, é tentar mostrar para você os vários caminhos dentro da fé judaica. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha, compartilha aí, gente. E isso vai fazer com que mais pessoas possam ter acesso não apenas ao nosso canal, mas ao conhecimento da fé judaica, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, shalom e até a próxima.